Boa noite, pessoal. Quero inicialmente cumprimentar os integrantes da mesa, na pessoa do senhor Moreira, presidente do Conseg de Vila Joaniza, um dos mais prestigiados Conseg de nossa cidade de São Paulo. Cumprimentar aqui a doutora Tatiana, que integra a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB de Santo Amaro, com ênfase para o aspecto de adoção, né, doutora? Com um trabalho muito importante para acolhimento e regularização das crianças que estão em condições irregulares, fazendo um trabalho muito importante para a nossa sociedade. Também fazer uma menção honrosa à doutora Camila, que preside a Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Santo Amaro. Cumprimentar aqui o Gilson, assessor do deputado Faria de Sá, né? O Fábio Faria de Sá. Cumprimentar o Reis, que está representando o Shopping Interlagos, com quem nós fazemos uma parceria muito profícua. Cumprimentar todas as senhoras e os senhores. Pessoal, hoje nós estamos participando da primeira reunião do Conseg de Vila Joaniza do ano de 2026. Portanto, é a primeira vez que nos reunimos após o Natal e o Réveillon, datas que carregam um simbolismo muito grande para nós, seres humanos. A primeira marcada pela fé, a segunda marcada pela euforia de termos completado mais um ciclo em nossas vidas, em que um ano se encerra e outro que se inicia. E nessa época do ano, naturalmente, nós nos tornamos um tanto quanto sensíveis, reflexivos, não é verdade? Tanto que no nosso meio policial, a gente constata um aumento significativo de atentados contra a própria vida. E nesse sentido, eu gostaria de que nessa reunião especial pedir permissão para vocês para fugirmos da pauta normal de demandas e respostas, para tratar de um outro assunto que nos é muito caro, qual seja a nossa vida, a vida do ser humano. Existe algo mais importante? Não, né? Mas para tratar desse assunto não poderia contar apenas com meus parcos conhecimentos. Então vou me fazer valer de um dos gênios da literatura mundial, Lev Tolstói. Lev Tolstói, para quem nunca leu suas obras, ele, aos 50 anos de idade, já gozava de prestígio, poder, influência, riqueza. Morava numa bela casa com sua mulher Sofia e 13 filhos. Portanto, aparentemente um homem realizado e feliz. Mas não. Aos 50 anos de idade, ele entrou numa crise profunda da existência humana e começou a estudar para buscar um significado para a vida. Iniciou seus questionamentos, dizendo: qual o significado da vida, se no fim todos nós morremos? O que acontece depois da morte? Qual o valor da conquista, do poder, da fama, do prestígio, se tudo isso é passageiro? Essas
lembranças fizeram com que Tolstói entrasse num estado de angústia muito grande. Mas ele, ao invés de desistir, fez diferente e seguiu em frente, embarcando numa jornada em busca do significado para a vida. E em meio a essa busca, Tolstói ditou uma frase que depois ficou célebre: se não for hoje, será amanhã. Se não for amanhã, será em 30 anos. Isso faz alguma diferença? Por conta dessas reflexões, Tolstói seguiu em frente e, nas suas buscas, ele se deparou com uma parábola segundo a qual um homem fugia de uma fera e, durante a fuga, ele caiu num poço abandonado. Só que no fundo desse poço havia um dragão de boca aberta, pronto para devorá-lo. E o homem, enquanto em estado de desespero, agarrou-se num galho de uma árvore que brotava da parede do poço. E enquanto estava ali, pendurado para não cair, ele percebeu que gotas de mel fluía das folhas daquele galho, e ele levou a mão e experimentou um pouco do favo de mel. E o Tolstói viu nessa parábola exatamente uma semelhança muito próxima daquilo que ele vivia, que era a vida entre dois extremos: o perigo da vida, a fera, e a inevitabilidade da morte, o dragão. E no meio dos dois extremos, breves momentos de prazer, breves momentos de distração, mas que não trazia as respostas que o Tolstói procurava. E ele continuou em frente, buscou em princípios filosóficos, na ciência, mas também não encontrou muito conforto ali. Viu, por exemplo, que na ciência a teoria do darwinismo nos apresenta como um acidente do espaço, uma massa viva, mas sem propósito, tendentes a sermos esquecidos com o envelhecimento das nossas células. Então, seríamos só isso mesmo, um acidente cósmico? Só viemos no mundo, nascemos, envelhecemos e morremos e nada mais? Obviamente que não, né? Então ele continuou em frente e foi observando em sociedade que haviam 4 grupos de pessoas. Tem aquele grupo que é totalmente indiferente à vida, um grupo, a ignorância total. A pessoa não pensa em nada, apenas vive. É como o seu gato, o seu animal na sua casa, está lá dormindo tranquilamente, só que ele não sabe que vai morrer. E essas pessoas nem pensam nas consequências do que vem depois da vida. Então, era para o Tolstói uma coisa impensável, que nós, seres humanos, dotados de uma cabeça pensante, que nos empurra para todo momento fazermos uma reflexão, sobretudo quando perdemos um ente querido, ou
ou enfrentamos um perigo grave da vida, como podemos ficar indiferente a isso? Então, também nesse grupo ele não encontrou respostas e foi para o segundo, que é o grupo do epicurismo, né? Aquele grupo que vive somente para o deleite, para a luxúria, para o acúmulo de bens, tentam preencher as suas vidas com essas diversões, com esses contatos, mas voltam à vida normal e sentem um vazio muito grande dentro de si. E as pessoas desse grupo geralmente tendem a sofrerem mais de depressão, porque não encontra um objetivo maior que preencha suas vidas. Ele viu no terceiro grupo que as pessoas tinham consciência da absurdidade da vida, mas não conseguiam ir adiante, não progrediam, mas tinham forças para voltar atrás, desistir da passagem, rasgar o bilhete e cometer atentado contra a própria vida. E aqui um parênteses: se existe alguém aqui com crise existencial, não desistam, siga em frente, pode demorar, mas em algum momento vocês vão achar um significado para a vida de vocês e resolverem seus conflitos. E um quarto grupo que vive no limbo total, nem vai para frente nem para trás, não abraça a vida, mas também não desiste, vive como uma pedra. Então Tolstói também não encontrou em nenhum desses grupos da sociedade aquilo que ele efetivamente buscava como o significado para a vida. Mas foi olhando ao redor que ele observou no grupo de camponeses aquilo que ele buscava. O pessoal, esse grupo, apesar de todas as dificuldades, eles possuíam uma fé inabalável em Deus e por isso viviam felizes, nada lhe abatia. E Tolstói se aproximou mais desse grupo, viu ali uma solução que ele buscava, viu que na espiritualidade é que nós temos o verdadeiro sentido da vida. Ele que sempre buscou na razão, no mundo material, agora estava convencido de que existia um valor maior, a fé. Mas ele não seguiu a fé ortodoxa, russa, que ele considerava corrupta. Ele se debruçou sobre o Evangelho e foi no Sermão da Montanha que ele achou os princípios que nortearam a sua vida, e ele passou então a ter um significado para a sua vida que efetivamente ele encontrou na espiritualidade, no serviço, no modo de vida simples, no serviço ao próximo, um motivo maior para a sua vida. E ele que já tinha um conflito familiar com a sociedade burguesa russa, desde quando tinha 50 anos, agora com 82, a crise só aumentava, porque ele desfez de parte de seus bens, abriu mão dos seus direitos autorais e procurava viver uma vida mais simples. O conflito com a mulher se agravava e trazia um sofrimento muito grande para a vida desse grande escritor. Até que, não suportando mais, no mês de outubro de 1810, numa noite fria, ele saiu furtivamente de sua casa, acompanhado apenas de seu médico e de uma de suas filhas, a Alexandra. Mas a essa época a sua vida já estava um tanto quanto fragilizada, e aos 82 anos
ele faleceu numa estação de trem de sua cidade. Tolstói faleceu, mas deixou para trás um legado que hoje é seguido por milhões e milhões de leitores que vê suas vidas transformadas por uma vida, pelos valores de virtude e sabedoria, de uma vida simples, de uma vida voltada para a prestação de serviço, para o bem comum, para a coletividade. E aí que nós entramos nessa intersecção, né? O legado de Tolstói está sendo vivenciado por nós aqui hoje. Quem somos? Onde estamos? O que fazemos? Estamos numa comunidade simples, somos as forças vivas dessa comunidade e estamos trabalhando para trazer melhorias para a nossa região. Por isso que eu quero parabenizar as senhoras e senhores, porque vocês carregam consigo um propósito, e esse propósito lhes permite acordar pela manhã, olhar para o teto do quarto, levantar e lutar, e sentir-se realizados ao final do dia. Tanto que vocês privaram do conforto das suas casas para estarem aqui. Então eu quero parabenizar todos vocês por essa lição de vida. E é com base nesse sentimento que nós estamos vivenciando, ainda que intuitivamente, o legado de Tolstói, é que eu quero clamar a todos para que continuemos reivindicando aquelas 3 propostas que fizemos lá atrás. Quais sejam? A reforma do prédio do 80DP, trazer a companhia da Polícia Militar para dentro do bairro da Vila Joaniza, colocá-la preferencialmente na Avenida Evandro Sajequian, e também cuidar da zeladoria dessa principal artéria que corta o nosso bairro de Vila Joaniza, que custa arborizar a nossa avenida Evandro Sajequian, que custa trazer mais luminosidade, cuidar dos pontos de ônibus, das calçadas, da fiação. Nossa avenida está feia, cinzenta, abandonada, fria. Nós precisamos de mais vida nessa avenida símbolo, porque tudo acontece ali ou nos seus cruzamentos. Então, já pensou se a Polícia Militar pudesse colocar uma rocan ainda em vindo do começo ao fim da Avenida Evandro Sajequian, junto com a GCM fazendo isso? Nosso trabalho reduziria, acho que 80%. Mas nós vamos seguir em frente, acreditando que é possível a gente transformar o nosso bairro, porque, embora seja simples, humilde, nós temos pessoas de valor, como são as senhoras e senhores líderes comunitários. E juntos, viu, Gilson? Leva lá a proposta para o deputado Fábio Faria de Sá, abraça essa nossa proposta. Segundo o Moreira, só que na Evandro Sajequian, da Interlagos até Diadema, nós temos 700 mil pessoas. Já pensou? Saberemos compensar o político que nos der apoio, porque nós queremos, nós temos força e nós vamos transformar nosso bairro. Nós vamos trazer beleza para a felicidade das senhoras e dos senhores, que são bem merecedoras de experimentar essa melhoria da nossa região. Muito obrigado. Bom, após palavras belas aí do Dr. Solano, né? O senhor
sorteiozinho. O doutor Solano vai fazer um sorteio, além de delegado, que eu tive o prazer de conhecer em 1991, né, Calixto? Nós tivemos na inauguração do 80DP e o doutor Solano era recruta, não é delegado? Tem recruta, não, doutor? Estava chegando e deve aposentar na nossa região. Então foi um prazer recebê-lo de volta. Né? Maria Custódia Lemos de Oliveira, por favor. Selma. Tem só uma Selma ou tem mais que uma Selma? Porque o sobrenome. Então é só para você mesmo, Selminha. Aproveite, muito ensinamento nesse livro. Gilson. Olha aí, Gilson. É outro Flávio. Manuel Pires da Silva. Manuela. Desculpa, Manuela. Reginaldo Tavares. Bom, gente, então, para finalizar, a gente tenta aqui fazer o melhor, mas contamos sempre com vocês. Essa reunião nada seria se vocês aqui não estivessem. Nós somos totalmente dependentes da presença de todos, porque quem faz o consegue não é a diretoria, não é o delegado, não é o capitão, não é aqui essa equipe que está aparentemente aqui em cima, mas na verdade estamos junto com vocês. Somos totalmente dependentes. Então eu peço para que o nosso consegue volte a ser o mesmo consegue que com prestígio antes da pandemia, ali naquele momento difícil que passamos. Depois houve um afastamento de muita gente. Eu peço que vocês convidem seus vizinhos,
vamos reforçar esse grupo, vamos trazer. Quando a gente ia até os locais, às vezes o mais longínquo da nossa região, em lugares difíceis, nós tínhamos reuniões mais recheadas, né? Temos hoje um espaço maravilhoso cedido pela SOBEM, pela nossa essa associação libanesa, né, que tanto maravilhas faz, não só pela nossa região, mas por São Paulo, pelo Brasil. Eles têm um trabalho, gente, que onde chega a fome, onde chega a enchente, onde chega o frio, a SOBEM está presente, tá? É mais um motivo para a gente também estar aqui prestigiando esse trabalho. Como eu falei sobre a Primavera, sobre a INC Primavera, são pessoas que dedicam suas vidas por outras vidas. Então, e nada diferente do que somos nós aqui. Nenhum de nós aqui é salariado para fazer isso. Eu sou voluntário, eu sou civil, o Francisco, o Fábio, o Rafael não está presente, a Terezinha não está presente, né? O Calixto junto, nós estivemos juntos por muitos anos, está aqui presente. Esta nossa reunião é para o bem de todos, né? Então, queria imensamente agradecer essa diretoria, o meu vice-presidente Fábio, o secretário Francisco, o Rafael recém-chegado, a Terezinha, o Calixto, a toda essa equipe que há muitos anos lutam. A gente sai das nossas casas hoje, eu não resido, eu sou comerciante aqui na região, mas eu não resido na região, mas continuo trabalhando, continuo aqui, dedicando os meus dias para estar com vocês, para tentar soluções para os problemas que vocês têm. Então convidem seus vizinhos, façam um esforço para que eles venham, porque essa força é que faz a diferença. Dizia o eterno saudoso Ulisses Guimarães: se tem uma coisa que político tem medo, é de povo. Então, povo, se juntem e vamos à luta. Obrigado a todos. E o doutor Solano também nos cedeu aí um coquetel para que a gente encerre a noite mais feliz, de barriga cheia. Outra coisa, gente, olha, eu não falei, mas tá a minha noiva, agora eu sou noivo, viu? Em breve eu quero sossego, eu quero casar e viver um pouquinho, viu? É muitos anos de dedicação aí.